gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tuane e hoje eu vou contar 4 relatos sobrenaturais para vocês ligados à amarração amorosa. Caso vocês ainda não sejam inscritos no canal, já aproveita agora no comecinho do vídeo, já se inscreve, não esquece de deixar o seu like e deixar o seu comentário sobre o que está achando dos conteúdos por aqui. Também não esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que eu colocar por aqui. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Olá, Tuane. Todas essas histórias, minha avó diz que elas realmente aconteceram. Algumas foram a sua mãe que lhe passou, outras foi na época dela. Vou deixar elas em tópicos para ficar de mais fácil entendimento. Tá? Vou começar aqui, tá bom? Fulano, um beijo. Obrigada por ter me enviado a sua história. Isso aconteceu em uma cidade cercada por montanhas cobertas de névoa, em um lago tão silencioso que parece observar quem se aproxima. Desde o século XIX, esta cidade é conhecida como a Terra dos Bruxos, lugar onde a linha entre o natural e o sobrenatural se dissolve com facilidade. Ali, muitos dizem que o amor e a morte caminham lado a lado e que as promessas feitas à beira do lago nunca ficam sem resposta. Isso teve início em 1987, quando uma mulher chamada Rosália chegou à cidade. Ela tinha pouco mais de 30 anos e os olhos de quem carrega um desespero que o tempo não apaga. O seu marido, Tomás, havia abandonado o lar para viver com uma dançarina de cabaré. Rosália, que sempre foi religiosa e recatada, perdeu o chão. Foram meses de lágrimas, promessas quebradas e noites em claro. Foi então que uma vizinha a levou até um homem chamado, digamos que Dom Leandro, para não dar os nomes certos. Um dos curandeiros mais respeitados e temidos. Diziam que ele era capaz de abrir caminhos e amarrar corações, mas que cobrava caro, não em dinheiro, mas em algo mais profundo, um compromisso espiritual. Rosália chegou ao pequeno casebre do bruxo em uma tarde com bastante chuva. No interior da casa, o ar tinha cheiro de cera derretida e ervas queimadas. O som de um sino distante parecia marcar o tempo. E ali no centro da sala havia uma mesa coberta por velas e imagens antigas de santo, além de ter um baralho aberto. Dom a olhou nos olhos e perguntou com a voz rouca: "O que você quer? De verdade, mulher, o que você quer?" "Eu quero que o meu marido volte para mim, mesmo que seja contra a vontade dele." Só que ele deixou bem claro que o que ela estava pedindo não é amor, é sentimento de posse. E que para isso ele precisaria fazer um pacto. Um vínculo que pode ser quebrado só com a morte. Ele explicou que o ritual deveria ser feito em 3 noites consecutivas, sempre à meia-noite, às margens do lago. Nas 2 primeiras noites, ela deveria oferecer flores vermelhas e velas acesas, também vermelhas. E ela
iria pedir ajuda para a entidade. Gente, eu não vou falar o nome da entidade não, tá? Vou falar aqui que para a entidade o Senhor das Encruzilhadas, que é um espírito antigo e imprevisível. Mas não vai alterar não, tá bom? Na última noite, ela precisaria misturar o seu sangue com o de um animal como símbolo de entrega e de sacrifício. Ela não hesitou e aceitou. Na primeira noite, o vento soprou forte e as águas do lado refletiam as luzes da vela, tremulando com olhos atentos. E ela sussurrou o nome do seu marido por 7 vezes. Na segunda noite, um nevoeiro espesso cobriu a superfície da água. E Rosália disse ter sentido uma presença atrás dela, que a observava em silêncio. Mas, na terceira noite, tudo mudou. Quando ela derramou o sangue no lago, uma onda gelada percorreu o ar. Todas as velas se apagaram de uma vez. E no meio da neblina surgiu uma voz rouca, que ninguém conseguia distinguir, mas claro bastante para fazê-la se ajoelhar. Ele vai voltar, mas o amor dele não será só seu. Como assim? Se passaram 3 dias e Tomás voltou para casa. Mas ele estava pálido, com os olhos fundos, e dizia que ouvia a voz da Rosália o chamando nos sonhos, que era uma força que sempre o arrastava de volta, mesmo que ele não quisesse. E voltou para casa mesmo assim. Só que ele nunca mais foi o mesmo. Ele começou a acordar durante a madrugada suando frio, dizendo que havia uma sombra parada no cantinho do quarto, o observando. Os vizinhos escutavam gritos vindo da casa de Rosália. Antes tão viva, passou a andar como se estivesse em transe. As pessoas notavam o cheiro constante de cera e enxofre vindo da janela. Um mês depois, Tomás foi encontrado sem vida. Ele estava deitado ao lado de Rosália, com um rosto sereno, mas sem vida. Rosália dizia que ele apenas descansou e desapareceu da cidade na semana seguinte. Ninguém nunca mais a viu. Tempos depois, os pescadores locais afirmaram ver uma mulher de vestido branco andando à beira do lago, acendendo velas sobre as pedras. Alguns garantem que nas madrugadas de vento forte, escutam a voz feminina sussurrando: "Eu o trouxe de volta, mas ele nunca me deixou ir." Tem pessoas que dizem que Rosália enlouqueceu, pois a consequência do seu pacto foi que Tomás nunca mais a deixaria, nem na vida e nem na morte. Essa é uma das histórias que minha avó sempre me contou. Diz que é real e que para eu tomar cuidado com qualquer coisa que eu possa fazer relacionado à amarração amorosa, pois nunca
dar certo. Beijos e obrigada. Obrigada, minha linda, por ter me enviado a sua história. É complicado, né? Mexer com o livre-arbítrio da pessoa é bem complicado. Se você puder deixar nos comentários aí pra mim onde a sua avó morava, pra gente saber qual é a região, tá? Moça que mandou o primeiro relato, na edição aqui, eu percebi que só veio uma história. Que não tá as outras histórias que a sua avó contou. Aí, se depois você quiser me encaminhar as outras, fique à vontade, viu? Vamos pro próximo. Agora, vamos pro próximo. A amarração feita no cemitério do Bonfim. Olá, Tuane. Pode ler tudo tranquilo, que todos os nomes foram trocados. Tá bom. Obrigada. Tuane, para quem não sabe, o cemitério do Bonfim fica em Salvador, na Bahia. E durante o dia, os visitantes caminham ali, entre os túmulos antigos, ouvindo o canto distante das missas que ecoam ali, da missa do Senhor do Bonfim. Mas à noite, muitas pessoas dizem que o vento sopra e o mar traz sussurros. Vozes femininas que recitam promessas, pedidos e às vezes maldições. A Aline estava com 24 anos, estudava enfermagem e era conhecida por sua doçura. Isso foi em 2022. Ela morava com a sua mãe, no bairro de Roma, a poucos minutos ali do cemitério. Tudo começou quando seu namorado, Marcos, terminou com ela, de forma repentina, alegando que precisava de espaço, que eles andavam junto demais e ela estava o sufocando. Mas quem conhecia o casal dizia que Aline e Marcos eram inseparáveis. Mas isso mudou quando ele conheceu outra mulher. Aline mergulhou em um desespero que ninguém conseguia aliviar. Não comia mais, não ia mais às aulas e chorava todas as noites. Mas uma vizinha bem idosa lhe falou sobre uma mulher conhecida como Mãe Dandara, uma feiticeira muito respeitada que vivia ali no subúrbio de Salvador, bastante famosa por amarrar e trazer o amor de volta. Aline pensou, mas um belo dia decidiu ir à casa dessa tal Mãe Dandara. Era uma casa simples, mas o ar estava tomado pelos cheiros de incenso e de pólvora. Eu confesso que aquele cheiro era muito intenso, muito intenso. E quem tem rinite sabe o tanto que aquilo ataca. Eu falei, eu sei. Quem tem rinite sofre, viu? Nos cantos, santos e imagens africanas, cobertos de ceras de velas derretidas, observavam o ambiente. A Mãe Dandara escutou ali o que a Aline estava falando em silêncio, só balançando a cabeça, até que disse: amor de homem é vento, minha filha. Se quer ele de volta, tem que chamar o vento pelo nome. Mas eu vou abrir um jogo e verificar se tem caminho. Se tiver caminho, fazemos a amarração. Mãe Dandara jogou os búzios e depois analisou as cartas do tarô. E explicou para ela que essa amarração seria muito arriscada e que só funcionaria
se fosse feito com fé e sangue. Mas peraí, você estava com a Aline? Caramba! A Aline precisaria levar uma foto do Marcos, fio de cabelo, 7 velas pretas, mel, pó de ferro e ali na hora tiraria 3 gotas do próprio sangue. Depois disso, deveria levar todos esses objetos, os objetos que foram pedidos, ao cemitério, à meia-noite de uma sexta-feira. Exatamente à meia-noite, e tinha que ser na sexta. E o mais importante, que quando ela terminasse, não deveria olhar para trás. De jeito nenhum. E que se ela fizesse isso, ele volta. Mas algo vem junto. Será que é karma? Hein? Vamos lá. Na noite marcada, Aline seguiu as instruções. As pessoas que estavam ali a viram atravessando o portão do cemitério. Ela foi vestida de vermelho e carregando uma pequena caixa de madeira e um buquê de flores murchas. O segurança que trabalhava no local relatou ter ouvido cantos baixos e o som de terra sendo cavada. No dia seguinte, Aline foi para casa. Seu olhar estava distante, mas com um sorriso calmo nos lábios. Ali, após uns 4, 5 dias, eu não sei lhe dizer ao certo, o Marcos voltou. Entrou na casa de Aline sem ser chamado. Estava suando, ofegante, e repetia que tentava ficar longe, mas não conseguia. Era como se ele sentisse uma energia o puxando, e que estava sonhando com ela todas as noites. E ali ele sentia que precisava estar perto dela para se manter vivo, que se ficasse longe, ele morreria. Eles voltaram a namorar. Só que os vizinhos começaram a perceber que muitas coisas estavam estranhas ali. Toda noite, eles brigavam, e brigavam muito. E Marcos gritava como se algo estivesse o torturando. Toda vez que ele tentava se afastar da Aline, sentia dores no peito. E em alguns momentos, ele parecia não estar ali. E acabava falando com a voz que não era dele. Um certo dia, os vizinhos ouviram um grito. E logo após, um silêncio. Preocupados, acharam que era assalto. Chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, Marcos estava caído no chão da sala. Ele estava sem vida, mas não tinha sinais de luta. Apresentava marcas escuras no pulso e no pescoço, como se tivesse sido segurada por mãos invisíveis. A Aline, sentada no sofá, ficou olhando fixo para o nada e só repetia: ele voltou, mas ele está me deixando. Ele prometeu que não ia mais me deixar. Por que ele me deixou? Pouco tempo depois, a Aline passou a ficar em estado catatônico e só falava que não adiantou nada ele ter voltado, porque ele a deixou agora de vez. Seus pais, preocupados, a internaram no hospital psiquiátrico. Durante as semanas,
Diziam-se que ela conversava com alguém que ficava no quarto ao lado. Mas um homem que só ela via. Infelizmente, a sua saúde piorou. Os médicos disseram que, nas madrugadas, a Aline se levantava e traçava círculos com um dedo no chão, como se repetisse um ritual. Eu ainda procurei a mãe da Andara para saber o que estava acontecendo com a Aline. Mas eu te juro, eu não consigo achar a casa dela. Eu faço o caminho e é como se a casa dela não estivesse lá mais. Mas até hoje, eu tenho a sensação de que todas as noites de sexta-feira não serão as mesmas. Tem pessoas que relatam que lá no cemitério do Bonfim tem sempre túmulos sem nome, cercado por pétalas vermelhas e mel. E os coveiros contam que às vezes escutam vozes sussurrando. O amor volta, mas não foi embora mais. Tuane, esse é o relato de uma colega minha de faculdade e que infelizmente não resistiu. A Aline partiu. E que isso sirva de lição para um monte de gente. Não mexer com aquilo que elas não conhecem. Obrigada. E apesar do seu canal ser novo, eu estou gostando bastante do seu conteúdo. Quando eu tiver mais histórias, eu mando. Obrigada, minha linda. Beijos. Caramba. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo com amarração amorosa, né? Porque você realmente está mexendo com o livre-arbítrio da pessoa. Você não sabe o que você encontra, né? Não tá mexendo com energia. Mas sem muita enrolação, vamos pro próximo. Olá, Tuane. Este relato se chama O Pacto de São Cipriano. Eu troquei os nomes, pois prefiro não identificá-los para evitar problemas. O meu nome você já sabe, pois está no e-mail, mas ele não será citado. Tá bom, pode deixar. Não vou falar não. Tem algumas considerações no final, mas é só para você. Tá. Obrigada por avisar. O livro de São Cipriano e o seu pacto. Há quem diga que aquele livro pode invocar espíritos, fazer pactos e até amarrações amorosas. Mas será que, em troca, poderia perder a si mesmo? Aqui eu vou dar o nome de João. Ele era estudante em uma universidade, ali perto do setor Coimbra. Um rapaz inteligente, bonito, mas muito inquieto. Mas cometeu o grande erro de se apaixonar por Beatriz. Só que Beatriz era casada. Sim, casada. Uma mulher bonita, elegante, extremamente religiosa e muito mais velha que João. Todos os dias o João ia ali no comércio de Beatriz, só para vê-lo um pouquinho, e comentava: esta mulher vai ser minha. Esta mulher vai ser minha. Escute só o que eu estou te dizendo. E a gente falava: rapaz, vai mexer com mulher casada não. Toca a sua vida. Você é novo. A mulher velha tem idade para ser sua mãe. E ele: não.
ela vai ser minha. E com o passar do tempo, essa obsessão ficou doentia. Um dia, João... Ai, gente... Ai, sério? João deu em cima dela. Rapidamente, ela o rejeitou. Moço, tá doido? Após isso, ele começou a beber e faltar às aulas e se isolar. Até numa roda de amigos, nós rimos com muito deboche. Aí um brincou: se quer a mulher, procura o livro de São Cipriano. Dizem que lá faz até anjo se apaixonar pela gente. Minha avó falava desse livro bastante. Só que a gente não imaginava que o João iria levar isso ao pé da letra. Nick, vem cá, minha filha. Tá, vamos continuar. Eu não acredito, não. João foi em todos os sebos, procurando um exemplar antigo, especificamente aquele encapado em couro preto, sem título. Rodou, 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 até que por fim achou um bem escondido, num bairro ali perto do setor Coimbra. Quando ele foi pagar, a mulher olhou para o livro e falou: não, pode levar. Deixa, fica para você. A mulher deu o livro para ele. Tá. Ele foi correndo para casa e começou a procurar sobre a amarração amorosa. Ele olhou, falou: rapaz, será que eu vou fazer? Comentou até com os nossos colegas: achei o livro. Tem um ritual que chama Invocação de Astarote. E nós ainda falamos assim: moço, você tá doido? Pare de mexer com isso. Isso não vai dar certo. Mas João falou sim que essa mulher ainda ia ser dele, por bem ou por mal. Ele estava realmente obcecado. Eu tô percebendo aqui, né? Parece que levar um fora pra ele não fez bem, não. João não hesitou. E nessa mesma noite, foi para sua casa e iniciou o ritual. Aqui não acredito que não há necessidade de descrever. Tá. João disse que a escuridão apareceu e sussurrou para ele que ela iria voltar, que ficaria com ele. Só que João pensou: mas ela não foi embora. Eu só quero que ela seja minha. E a sombra respondeu: então ela será. João levantou, fez as suas obrigações, bem ansioso. Nos ligou e disse o que havia feito. Sim, ele nos contou por telefone o que fez. E disse que nesse mesmo dia sentia que Beatriz iria à sua casa. E sim, ela foi. Disse que também estava atraída por ele e que não conseguia tirá-lo da cabeça. E como era casada, não queria ficar se expondo, mas que daria um jeito. E ali engataram um romance secreto.
Eles tiveram esse caso por cerca de 3 a 4 meses. Não sei dizer ao certo. João estava extremamente feliz. E Beatriz cada vez mais obcecada por ele. Até então, o seu marido não sabia do caso. Mas João começou a nos dizer que Beatriz ficava olhando para as paredes e que às vezes ele acordava com algumas marcas de queimadura no corpo, como se estivesse dormindo perto do fogo. E à medida que o amor crescia, ambos pareciam enlouquecer, além de adoecer. Os dois perderam o brilho nos olhos. Ela começou a ter pesadelos intensos e dizia que viu o próprio marido sem vida. E depois desses 4 meses de caso, o marido da Beatriz foi encontrado sem vida em casa. E sim, Tuane, queimado da cintura para baixo. Mas não havia nenhum sinal de incêndio ali na casa. A sanidade mental da Beatriz piorou de vez. Ela começou a gritar que alguém entrou e botou fogo no seu marido. Mataram ele. As sombras mataram ele. Nessa mesma noite, o João não apareceu na faculdade. Deixou apenas um bilhete que a sua mãe nos falou mais tarde, que foi escrito com sangue. Eu não sei com o que o mexi, mas isso não está saindo de graça. Logo depois desses acontecimentos, a mãe de João não conseguiu ficar na casa. Ela foi abandonada. Sim, a mãe abandonou a casa. Passou algum tempo, a casa não foi vendida como estava, até que uma construtora, porque começaram a construir prédios aqui nesse local, comprou o lote. E ele foi derrubado. Mas, durante a demolição da casa, os trabalhadores encontraram um livro de capa preta, que estava parcialmente queimado e escondido dentro de uma parede. Na última página, havia apenas uma frase: aquele que amar por feitiço, queimará por amor. E assim terminou a história de obsessão do João pela Beatriz. Os 3 sem vida, incluindo o marido de Beatriz, que não tinha nada a ver com a história. Beijos, Tuane, obrigada. Agora a parte que ela mandou só pra mim. Ah, tá. Tá. Beijos, linda. Obrigada. Triste, né? Bem puxado. Lamentável, para ser mais exato. Gente, eu ia ler 4, mas o vídeo já está longo. Então, vamos ficar só nos 3. Caso vocês tenham mais algum assunto relacionado a isso e queira que eu conte aqui no canal, pode me mandar. Vocês não precisam se identificar, mas já deixa ali no começo do vídeo que vocês já estão trocando o nome, quando não é para eu falar o nome de vocês. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.
Lembrando que o e-mail vai ficar aqui na descrição. Até a próxima, gente. Tchau!